Boa noite, povo amado, querido. Sou o pastor André. Estamos mais uma noite aqui, nos reunidos para mais uma live abençoada, em nome de Jesus, Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre um tema a qual Deus tem colocado no meu coração, chamado constância. Em nome de Jesus. Vamos esperar alguns segundos, as pessoas estão se conectando nessa noite. Boa noite para você que está entrando, seja muito bem-vindo, Você que está nos acompanhando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém? Vamos esperando mais um pouquinho. Aleluias, vão se conectando. Você que está entrando aí, pela primeira vez ou já está acompanhando o nosso trabalho pela internet, se quiser deixar o seu nome, a cidade de onde você estiver, vamos estar orando por você, e por toda a sua família no final da live. Aleluias. Amém, Jesus. Aleluias. Entrando, sejam bem-vindos. Pessoal de Venceslau Braz, sejam bem-vindos. Pessoal que está nos seguindo, vendo que está ao vivo, Santa Catarina, seja muito bem-vindos. Pessoal do Rio Grande do Sul, tem pessoas dos Estados Unidos, África, todos os cantos dentro do Brasil e fora. Seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe, você e toda a sua família. Em instantes estaremos começando a nossa live. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Ô Senhor Jesus. Deus tem uma palavra poderosa ao coração de cada um de vocês nessa noite. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar. Aproveitando esse espaço, irmão, se você tiver pai, mãe, irmão, pessoas aí na sua casa, reúne todo mundo. Vamos cultuar o Senhor, vamos ouvir uma palavra abençoada da parte do Senhor nessa noite. Aleluias. Amém? Vamos começar? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre constância, O poder da constância, É uma coisa extraordinária. Porém, poucas pessoas elas têm constância, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na familiar, em todas as áreas. E é algo extremamente importante, E é o que eu quero falar nessa noite. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre Josué, capítulo 1, verso 6. Josué, capítulo 1, versos 6 e 7. Para quem não lembra quem é Josué, Josué foi o sucessor de Moisés, Moisés foi aquele cara que abriu o Mar Vermelho, levou as 10 pragas ao Egito, tirou o povo do Egito, e ele passou a seco pelo mar, e ele fez grandes coisas maravilhosas, sinais e prodígios e maravilhas, no meio dos egípcios e dos israelitas, E Moisés é o que também foi ao Monte Sinai. Ele é o mesmo que escreveu
os 10 mandamentos, né, a pedido de Deus, né, as tábuas da lei, né, que é falado, né, e teve um encontro com o Senhor, né. Só que apesar de toda essa experiência sobrenatural de Moisés, apesar de todos os contatos, os milagres e os prodígios que Moisés fez, né, chegou um momento que, por mais que a gente tenha um contato espiritual, não é suficiente para continuar, né? A gente precisa realmente criar sucessores, né? E Moisés, ele levanta Josué nessa tarefa árdua, né, de continuar a caminhar com o povo de Deus, né? E por mais que a gente possa ser abençoado, né, assim como Moisés, como Josué, todos nós temos limitações e nós temos que pensar, irmãos, sobre o dia de amanhã. É muito importante. Sabe, há uma palavra em Salmos 90, capítulo 12, que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos um coração sábio. Queria dizer para vocês que tudo que Deus escreve na Bíblia, tudo que o Senhor nos deixou na palavra dele, é de suma importância. E nós precisamos aprender a valorizar isso, guardar em nosso coração, para que a gente seja pessoas sábias, né, em todo o nosso proceder. Então, assim, você pode estar do outro lado, né, se perguntando assim: pastor, como posso me tornar uma pessoa sábia, né? Aprendendo a contar os seus dias. Isso significa que se você não conta os seus dias, segundo a palavra de Deus, você não é uma pessoa sábia, né? É uma pessoa insensata ou uma pessoa tola, né? E precisamos da sabedoria de Deus. Mas, afinal de contas, o que significa ser sábio? O que significa aprender a contar os nossos dias? É muito simples, irmão. Como que você conta os seus dias? Você tem que pegar e começar a pensar sobre a sua vida. Quanto tempo mais de vida você acha que você tem? Eu, amanhã, estarei fazendo 37 anos de idade, pela graça e a bondade de Deus, né? E apesar de ser novo, né, e me achar novo, no papel não é tão assim, né? Eu já tenho uma certa caminhada com o Senhor. E se o Senhor me deixar viver aí mais até os 70 anos, 80 ou 90, né, pela graça ou até mais, né, já está muito bom. Só que a verdade é que não sabemos o dia da partida, não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar ou nos recolher. E precisamos viver essa vida com intensidade, irmão. Você não pode viver uma vida leviana, você não pode viver uma vida de qualquer jeito. Você precisa aproveitar ao máximo, porque você nunca sabe, né, como será. Por exemplo, isso eu contando que viver até, por exemplo, aos 70 anos, eu não vou ter nenhuma doença, não vou sofrer nenhum acidente, eu ainda vou poder estar falando, caminhando, enfim, fazendo todas as coisas que eu estou fazendo, mas a gente não sabe. Então, o que precisa ser feito? Eu preciso aprender a contar os meus dias. Eu preciso pensar como será o meu futuro. O que irá acontecer? E eu preciso me preparar para o meu futuro. Ou seja, a pessoa, segundo a Bíblia, né, que não prepara, né, o seu futuro, não pensa no futuro, é uma pessoa insensata, é uma pessoa que não é sábia. E precisamos ser sábios. Então, quando você é sábio, irmão, você começa a pensar: poxa, eu estou fazendo isso hoje, estou executando essa tarefa, mas talvez amanhã eu já não vou conseguir mais. Poxa, eu estou conduzindo uma empresa ou uma igreja, mas talvez lá com meus 70, 80 anos, 90, eu não vou poder mais. Então, a gente precisa nos preparar para o futuro das coisas, né? Então, precisamos ter cuidado com isso. Então, assim, desde hoje, sempre que eu tenho oportunidades, eu sento com a minha filha, eu ensino as coisas do Senhor. Eu ensino o ofício pastoral, eu ensino os cuidados, eu ensino a letra, eu ensino a palavra e o Espírito, né, para ela, para que ela saiba como se conduzir no futuro. Porque no futuro, né, serão os filhos que irão nos suceder, são os filhos que irão cuidar da gente, serão os filhos
que nos irão guiar, né? Hoje nós pegamos na mão do nosso filho e a gente guia ele para o caminho onde a gente quer, mas num futuro breve não seremos mais nós. Serão os nossos filhos que nos irão cuidar da gente, nos guiar, irão definir aonde nós ficaremos. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Então, a palavra de hoje se encontra em Josué capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte, que o Senhor fala: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra sobre juramento, né? Prometi dar aos pais, né, deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie, né, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que você ande, né? Então, assim, constância significa não parar, né? É você ter o coração, né, firme em algo, né? E é sobre isso que eu quero falar. Muitas pessoas, elas não são constantes e precisamos aprender com a palavra. Dentro do versículo 6 e 7, o Senhor, ele frisa duas palavras muito fortes: seja forte e corajoso. Então, o que significa ser forte, né? Você que está me ouvindo hoje, significa você realmente achar forças dentro do teu coração para continuar a caminhar, a continuar a perseguir aquilo que Deus tem colocado diante de você, né? E o que significa coragem, pastor? Talvez você esteja se perguntando nessa noite. A coragem, irmão, não é a ausência de medo. É mesmo com medo você continuar a caminhar, entregando a sua vida a Deus, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja muito bem sucedido na sua vida. Então, pega essas duas palavras que o Senhor te falou hoje: seja forte e corajoso. Esse é o segredo para ter constância em tudo que você faz, né? Então, assim, por que Josué terminou a sua vida bem? A pergunta-chave da mensagem de hoje é isso. Talvez você está me ouvindo e você está falando assim: poxa, pastor, eu estou passando por uma série de situações difíceis, estou passando por uma crise no meu casamento, uma crise espiritual, uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise de identidade, sabe, no meu ministério. Como que eu consigo passar por tudo isso e consigo ser bem sucedido? Olha que interessante. O Senhor deu o segredo para Josué, né? Olha só. Por que Josué foi bem sucedido? Porque ele teve cuidado. Olha que interessante. Eu vou até voltar, né? Olha o que a palavra fala: seja forte e corajoso, porque você fará herdar a terra sob juramento que permitia aos seus pais. Tão somente seja forte e corajoso. Deus repete de novo: para que você tenha cuidado em fazer tudo que a lei, né, que Moisés lhe ensinou, ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, assim, Josué, ele foi bem sucedido porque ele teve cuidado. E é uma coisa que a maioria das pessoas não tem: é cuidado com as coisas de Deus. Elas não têm cuidado com a palavra de Deus, né? E é muito comum as pessoas começarem as coisas e se desviar, sabe? Todos vocês que estão me ouvindo neste momento, né? Vocês receberam uma palavra no começo da sua caminhada, e a questão é: vocês terminaram essa palavra? Vocês cumpriram a direção que Deus deu para vocês? Ou vocês são umas pessoas inconstantes? Você tem que começar a pensar sobre isso nessa noite. Talvez há muito tempo você ora, você frequenta uma igreja, há muito tempo você é um evangélico, um crente, uma pessoa que tem fé em Deus, mas você não é constante. E você precisa ser constante. Se você quer ter uma vida bem-sucedida aqui na terra, ser bem-sucedido em todas as coisas, constância é o segredo para as coisas. Sabe? Ele só terminou essa palavra
ou melhor, ele só terminou a jornada dele, Josué, porque ele foi constante em tudo. E ele teve cuidado com a vida dele, ele teve cuidado com a palavra de Deus. Talvez você está me ouvindo, você começa as coisas e não termina. Talvez você começou o teu serviço e parou. Talvez você começou um curso e parou, uma faculdade parou. Talvez você começou um casamento, houve uma situação, uma crise, você parou. Você passou por uma dificuldade, você parou, porque houve essa dificuldade. E você precisa entender, irmão, que você precisa ser constante nas coisas. Josué entendeu isso. Moisés, antes de morrer, ele deu a palavra para Josué e disse tudo quanto Deus falou e como que ele deveria fazer para ser bem-sucedido. E talvez você que está me ouvindo nessa noite, você não conseguiu vencer ainda porque você é inconstante e você voltou atrás na primeira palavra que você recebeu. Talvez você recebeu a palavra do Espírito Santo, uma palavra profética de revelação. Talvez um pastor deu uma palavra para você, ou até mesmo o Espírito Santo, através de um sonho, através de um enigma, uma charada. Deus falou algo para você, te deu uma direção. E você faltou 2 elementos que Deus não irá fazer por você, que é o quê? Força e coragem. Talvez você não teve forças para continuar e por isso você não se tornou uma pessoa bem-sucedida, ou te faltou coragem para fazer a coisa certa. E você precisa, irmão, focar o teu coração nas coisas de Deus e ouvir e obedecer. Não adianta, irmão, você ir para o culto, não adianta apenas você ouvir uma palavra abençoada, não adianta, irmão, você pode ver um pastor curar, libertar, salvar no nome de Jesus. Você pode ver várias pessoas usadas por Deus, homens e mulheres, fazer sinais e prodígios, expulsar demônios, curar enfermos, e nada acontecer na sua vida se você não se comprometer com a palavra. Se você não tiver força para caminhar, para continuar, essa força que você tem que achar interiormente, Deus não vai achar por você, irmão. Você tem que procurar essas forças e crer no Senhor. Você precisa ter coragem para continuar a caminhar. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, muitas pessoas, elas pensam que eu sou um bom pastor porque eu sempre fui um bom pastor, ou que eu sempre me dei bem, mas essa não é a verdade. Quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, eu era um jovem muito tímido, era um jovem que tinha muitas dificuldades no português, não lia nada, e era extremamente envergonhado em falar em público, pregar, ou qualquer coisa se relacionar às pessoas, sabe? E Deus me deu uma palavra, Deus me chamou para o ministério. E eu vendo tudo aquilo acontecendo, né? Eu morria de medo, irmão. Meu cunhado, né, o Carlos Belotti, ele foi a pessoa que abriu as portas para mim pregar a primeira vez. E foi em São Paulo, em São José dos Campos, a gente foi visitar uma igreja, né? Não me recordo o nome agora, era pequena, irmão, tinha uns 20 membros, sabe? Eu me lembro que eu tinha me preparado para pregar uma palavra, só que eu nunca tinha pregado na vida. E eu morria de medo, minha perna tremia. Eu cheguei aquele dia, né? Fui na frente do púlpito, me ajoelhei depois, né? Antes de começar a pregar, e orei para Deus, irmão. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, estou morrendo de medo, estou tremendo igual uma vara verde. E eu vim aqui só por causa do Senhor. Então, assim, se eu não pregar nada aqui, se eu não sair nada, eu me embabacar, né? Travar, me encabular com as palavras, a culpa é sua e a vergonha é sua, não é minha, porque eu estou fazendo as coisas pro Senhor, não é por mim. Irmão, eu me lembro assim, mas tipo assim, deu muito medo. Mas eu decidi confiar em Deus. E talvez você precise nessa noite de confiar em Deus. Sabe? Deus tinha dado uma palavra. Deus falou assim, eu te chamei para a obra, filho. Eu te chamei para ser um pastor, um sacerdote. Tu irás curar a muitos, libertar a muitos, dar identidade. Muitos serão salvos pelo meu nome através da sua vida. Você impactará pessoas. Então eu tive que crer contra tudo aquilo que eu vivia. Porque naquele momento, irmão, eu não me via como um pastor.
Naquele momento eu não me via como um homem de Deus assim que poderia fazer grandes coisas no mundo. Eu não me via como uma pessoa que poderia mudar a situação das pessoas. Eu me via como uma pessoa com grande desafio. Eu tremia, só que eu procurei força interior para avançar e coragem para prosseguir. Você nunca, irmão, vai conseguir vencer na vida se você não enfiar a cara. Se você não tiver coragem. Peça essa coragem a Deus. Sabe, eu me lembro que as minhas primeiras ministrações, eu costumo falar isso, as pessoas se levantavam e iam embora, de tão ruim que eu pregava, irmão. Hoje, depois de quase 20 anos, sabe? Hoje eu ministro para pastores, congresso de pastores, libero palavras, curo, liberto. Hoje mentorio pastores. Hoje nós estamos trabalhando agora, eu estou fazendo essa live agora que você está me assistindo. Estou fazendo devocional e vários trabalhos que a igreja tem crescido e Deus tem abençoado, porque eu encontrei força e coragem. Você imagina se quase 20 anos atrás, irmão, eu tivesse desistido, porque algumas pessoas não gostavam da minha ministração ou eu não era tão habilidoso, sabe? Teria parado. E essa é o grande X da questão. Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora que não venceram ainda na vida porque são inconstantes, desistiram no meio da caminhada. Talvez você está me ouvindo aqui, Deus entregou para você uma família de Deus, um casamento, e na primeira briga você se entregou, disse, esse não é homem de Deus não, esse aqui não é a mulher de Deus não, e abandonou. Talvez você se entregou, você estava numa empresa, na primeira dificuldade financeira, você se entregou e falou, vou fechar essa igreja, vou fechar essa empresa. Irmãos, quantas vezes eu já preguei, irmãos? Tinha uma pessoa, 2 pessoas. Eu nunca parei de pregar. Eu fiquei constante nas coisas. Você precisa ser constante nas coisas que Deus te fala. Aquilo que Deus te falou, você não pode desviar. Irmão, e muitas vezes, no meio do caminho, me deu vontade de parar. Me deu vontade de desistir. Foi inúmeras vezes, você acha que não? Eu deixei, irmão, de fazer uma segunda faculdade, eu deixei de ter um emprego ótimo, de ter um salário muito bom, acima de 15 mil reais, irmão, para seguir a palavra que Deus me deu, crendo que o Senhor me chamou para a obra, sabe? E eu passei por muita dificuldade, e todas as vezes que passava, eu tinha também, como talvez você está me ouvindo agora, as dúvidas. Às vezes eu ficava tão nervoso, sabe? Eu ficava revoltado com algumas situações que eu falava como todo mundo fala. Eu não preciso estar passando por isso. Eu não preciso estar passando por essa situação. Eu tenho faculdade, para que eu tenho que ficar me humilhando? Estou aqui e eu falar para Deus, eu estou aqui pregando o Senhor, eu estou curando, eu estou libertando no teu santo nome, para a pessoa estar falando mal de mim, para estar me atacando. Eu poderia ter a minha empresa, Senhor. O Senhor sabe disso. Eu poderia estar faturando, eu poderia estar bem financeiramente. Eu não precisaria estar passando por essa dificuldade, essa escassez financeira. Às vezes a rejeição, às vezes as pessoas são mal agradecidas. Irmão, eu estou contando um pouco de mim para que você entenda o que é constância. Veio a vontade de desistir? Veio a vontade de parar? Veio a vontade. Irmão, muitas vezes na minha vida eu me encontrei numa encruzilhada, pensando assim, eu não vou continuar. Mas aí eu me lembrava da palavra do Senhor, lá do começo. E qual era a palavra? Continua. Para que eu te chamei? Para ser um sacerdote, Deus falava. E você não pode desviar. Olha que interessante o que o Senhor fala, né? Ó, vou voltar. Quero que isso grave no teu coração, irmão. Grava, porque isso é uma chave do reino de Deus para a tua vida. Olha só. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que tenhas cuidado de fazer com tudo o que a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Deus falou, tenha cuidado, eu te dei uma instrução, tenha cuidado, siga
a fio da risca, né? E não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. O que acontece? Às vezes Deus te deu uma direção, você desviou para a direita e para a esquerda. Às vezes o pastor estava cuidando de você, irmão, te deu uma orientação, tu desviou. Talvez o Espírito Santo te deu uma direção, você desviou no meio do caminho. E quando você desvia, você sai daquilo que Deus falou. Você está entendendo? E aí você não é bem sucedido. Você não pode parar aquilo que Deus colocou no teu coração. Sabe, Deus falou assim um dia para mim assim, filho, escolhe. Escolhe as minhas coisas ou as tuas. Se você escolher as minhas, eu vou te abençoar. Se você escolher as suas, eu também vou te abençoar. Porém, se você decidir escolher as tuas coisas, os teus projetos, eu vou te abençoar, você vai ser feliz. Mas se você quiser os meus, você vai ser muito mais feliz e bem sucedido. Então Deus me deu uma direção, irmão. Eu estava pronto para abrir uma empresa. E eu pregava já a palavra de Deus, já era pastor. E eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu desisto de todos os meus sonhos para seguir os teus sonhos. Para viver os teus sonhos, para obedecer. Sabe? E desde aquele dia, irmão, eu caminho em linha reta. Você não pode desviar para a direita e para a esquerda. Se Deus falou, irmão, que o teu casamento é abençoado e ponto. Se Deus falou que você vai abrir uma empresa, não desista. Tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha coragem. Se Deus falou que você vai ser um pregador, foco, constância. Se Deus falou que vai te dar uma família, não importa a situação que você está vivendo, se hoje você está em crise no teu casamento, se a tua mulher te abandonou, o teu marido, Deus vai fazer o que Ele falou que ia fazer. Se Deus falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Deus falou que vai te dar um marido, vai te dar uma esposa, Ele vai te dar. Se Deus falou que você vai crescer, vai prosperar, você vai crescer e você vai prosperar. Qual é a palavra, irmão, que Deus deu para você? Começa a refletir nessa noite, irmão. Qual é a palavra que Deus te deu para você continuar a prosperar? Para você continuar a vencer na sua vida? Não desvia nem para um lado nem para o outro. Seja reto, irmão, naquilo que você faz. 20 anos quase depois eu estou aqui, irmão, pregando, curando, libertando, salvando no nome do Senhor, liderando uma igreja, porque eu persisti. Eu persisti, e você que está me ouvindo precisa persistir. Não seja uma pessoa que faz as coisas e seja inconstante. Não seja um crente morno. Tem pessoas que dizem que entrega a vida para Jesus e para. Tem pessoas que dizem que, não, agora eu me entreguei para Jesus. Aí começa a vir no culto e para. Tem pessoas que falam, não, a partir de hoje, Senhor, eu vou ser fiel no dízimo, na oferta. Aí passa a primeira crise e para. Tem pessoas que falam que vão ter frequência com Deus, que vão entregar, dar o primeiro frio, para, não vem para a igreja porque está frio, não vem para a igreja porque está chovendo, não vem para a igreja porque está cansado. Irmão, constância. Como você quer ser abençoado e bem-sucedido se você não é constante? Sabe, muitos anos depois, Josué ouviu, a palavra e ele seguiu toda a orientação, porque ele sabia que se ele seguisse, seria abençoado e bem-sucedido. E o mesmo Josué, ele continuou, irmão, a vida dele rolou. E ele conquistou, ele fez guerra, ele venceu os povos, ele continuou sendo abençoado. Ele continuou conquistando. E chegou um determinado tempo onde Josué já estava velho. Josué já tinha entrado na terra prometida, estava vivendo as promessas de Deus. E por que ele estava vivendo as promessas de Deus? Porque ele foi constante. Porque ele teve cuidado em seguir tudo que Deus mandou lhe fazer. Irmão, quando Deus te fala para você fazer algo, ou Deus te dá uma missão, não te desvia. Se Deus falou, não pega a direita, não pega a direita. Se Deus falou, pega a esquerda, pega a esquerda. Irmão, você não pode entrar em negócio que Deus não mandou você entrar. Por exemplo, Deus me chamou para ser pastor. Então assim, eu sempre tenho que pregar. A minha vida é no altar. A minha vida é para servir os irmãos, a minha vida é para fazer a obra de Deus. Eu não posso parar.
Eu não posso parar por situação nenhuma, nem se meu pai morrer, ou minha mãe morrer, meu irmão morrer, ou a mulher separar, ou a minha filha ir embora. Eu não posso parar, porque Deus me chamou para isso. Deus está falando que se eu seguir aquilo que Ele falou, eu vou ser bem sucedido. Talvez você está se sentindo um derrotado, um abatido. Você está se sentindo um zero à esquerda. Talvez a tua vida nunca andou porque você não é uma pessoa constante. Você não é uma pessoa que segue a fio da risca aquilo que Deus te manda. A palavra é clara. E eu te pergunto nessa noite, qual foi a direção que Deus te deu? Talvez você está me ouvindo aqui, Deus te trouxe nessa live para falar ao teu coração que você está se desviando. Você está desviando do caminho, você está desviando da palavra, você está desviando do que Deus te falou. E eu te pergunto novamente, qual foi a direção que Deus te deu, irmão? E a direção que Deus te deu, lembra ela e volta no caminho. Não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Se você quer ser uma pessoa bem abençoada, bem-sucedida, volta no caminho. Volta na palavra. Para que você seja abençoado. Para que você seja bem-sucedido. Sabe? Josué, no capítulo 23, ali no verso 6, vai dizer assim, ele já estava velho. Ele diz assim para o povo: portanto, esforcem-se muito para agradar e cumprir tudo que está escrito na lei de Moisés, para que dela não se afaste, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Josué foi moço, ele foi o pura do profeta, né? Ele foi aquele que foi ensinado por Moisés. Deus deu uma direção para Moisés, Moisés ensinou para Josué, dizendo: ó, Josué, vai fazer isso, 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 isso. E se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu o povo, seguiu assim, assim, assim. E ele foi bem sucedido, viveu uma vida de sucesso, irmão. Foi bem sucedido nas guerras, entrou em Canaã, desfrutou de Canaã, desfrutou da presença de Deus. E ele estava velho. E ali ele está ensinando, né? O povo dizendo assim: olha, se vocês querem ser bem sucedido como eu, vocês querem vencer nessa vida, que vocês guardem a palavra de Deus. Que vocês não desviem nem para a direita nem para a esquerda. Ele velho ensinando. Que maravilhoso, irmão, você ouvir isso da palavra de Deus. Josué, velhinho, era o mesmo homem do começo. Ainda caminhava em cima da palavra de Deus. Ainda era cuidadoso com a palavra de Deus. Ainda cumpria a fio da risca a palavra de Deus. Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Que você possa ser uma pessoa abençoada. Que você possa ser uma pessoa bem-sucedida. Não seja inconstante, irmão. Não seja inconstante nas suas coisas. Não seja uma pessoa que Deus te fala algo, te dá uma direção e você para de fazer. Por isso há tanto sofrimento na vida das pessoas. Eu atendo tantas pessoas que ficam sofrendo porque não obedecem a palavra, irmão. Às vezes Deus fala para ela: ó, fica firme. A pessoa, quando está no apuro, ela busca a Deus, ela fica mega crente, né? Super crente. Aí ela ouve todas as orações, ela está em todos os cultos, ela busca o Senhor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ouve todas as pregações, ouve devocional, acompanha as lives. Aí deu uma melhoradinha, relaxa. Como é que você vai vencer, irmão, desse jeito? Irmão, seja fiel nas coisas com Deus. Como que você quer que Deus coloque você em prioridade, que você seja o alvo, se você não bota Ele como alvo na sua vida? Você precisa ser constante, irmão. Você precisa botar Deus em primeiro lugar. Primeiro mandamento: amar Deus sobre todas as coisas. Não é uma. Irmãos, a gente tem tanto pouco tempo para ir numa igreja, para buscar o Senhor. Essa é a verdade. Aí o pouco tempo que tem, as pessoas não vêm, não aparecem, não buscam, não jejua, não clama. Aí não busca Deus, aí a coisa começa a ficar difícil. Aí busca o pastor, aí busca o ministro. Para que sofrer desnecessariamente, irmão?
Você sabe por que as pessoas passam por isso? Inconstância. Falta de compromisso com Deus. Falta de compromisso com Deus. Tenha compromisso com o Senhor. Josué foi um homem comprometido com a obra. Josué, ele era comprometido porque ele aprendeu com Moisés. Sabe? Moisés falou, quem quer fazer a obra de Deus, fica desse lado. Quem não quiser, vai para o outro lado. Mas, nós vamos fazer. Você tem que decidir, irmão, o que você quer da vida. Se você quer ser uma pessoa inconstante, não reclama. Não reclama, irmão, da tua colheita. Não reclama. Agora, se você quer ser uma pessoa constante, ouve a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus. Talvez você está há anos aí, irmão, me ouvindo. Talvez você é uma pessoa que conheceu o Evangelho há muito tempo, e passou a vida toda passando por dificuldade, passando por necessidade, passando por sofrimento, tribulação, porque você não foi constante. Chega de inconstância, seja uma pessoa constante. Seja uma pessoa que segue a fio da risca. Se o Senhor falou não te desvia para a direita e para a esquerda, vai. A mesma palavra Deus deu para Moisés. Ou melhor, para Abraão. Deus falou que Abraão ia multiplicar, que ele ia ser pai da fé. Que bendito sejam todas as famílias da terra por possessão dele. Mas o que ele devia fazer? Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por que hoje nós estamos pregando sobre Abraão? Porque ele foi constante. Por isso se tornou o pai da fé. Não é porque Abraão passou por dificuldades, não venceu. Ele passou por várias dificuldades, mas ele venceu todas porque ele foi perseverante. Quando você conversa e quando você vê podcasts, você vê vídeos no YouTube, documentários de grandes empresários, você vai ver que os caras não são os mais inteligentes. Não são. E existe geralmente muitas pessoas extremamente inteligentes, CDF, crânios, trabalhando para os caras. E a pergunta é por quê, pastor? Porque foram constantes. Eles não desistiram, não desanimaram. O que você está passando hoje, irmão? O que você está sendo inconstante na sua vida? O que você está desanimando? Você está abordando o projeto de Deus? O que você tem negociado? O que você tem deixado de lado? O que Deus falou para você fazer que você não está fazendo? Deus mandou você fazer uma empresa? Abrir? Deus mandou você fazer a obra? Deus mandou você ajudar? Deus mandou você ser um evangelista? Deus mandou você ser um pastor? Deus mandou você dizimar, ofertar? O que Deus mandou você fazer, irmão? Deus mandou você cuidar de alguém? Deus mandou você evangelizar? Deus mandou você ser um professor, uma professora, um delegado, um juiz? O que Deus mandou você fazer que você está desviando do caminho? Volte! Volte ao caminho, irmão. Será que você não enxerga que o que está acontecendo de errado é por causa da inconstância? É porque uma hora você está bem, você diz, não, é isso que eu quero, eu vou conseguir. Outra hora você está abalado emocionalmente e já diz, não é mais Deus, não foi mais Deus, eu já não vou fazer mais, porque eu não quero mais, porque as coisas não estão dando... Irmão, todo mundo passa dificuldade. Todo mundo passa e está tudo bem. E não fale assim, porque eu não precisaria passar. Você precisa sim passar por isso. Porque você precisa aprender a ser uma pessoa constante na presença de Deus. Constante na oração. Constante na busca. Constante nos cultos. Constante no jejum, na oração. Você precisa ser constante na leitura da palavra. Você precisa ser constante naquilo que Deus te mandou fazer. E não dá inúmeras, situações, desculpas, que não pode, não consegue. Aí não adianta, irmão, não adianta jejum, não adianta oração, se você não tiver constância na presença de Deus. Não te desvia da palavra que Deus te deu. Lembra-te da palavra que Deus falou ao teu coração, no começo, talvez, da tua caminhada. Deus me chamou para ser pastor. Independente da situação que eu passo, ou eu passarei, vou continuar a pregar,
vou continuar a servir, vou continuar, mesmo que a vide não floresça e não dê o seu fruto, mesmo que tudo dê errado, permaneça fiel, porque o Senhor é fiel com você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar para quebrar decretos malditos do inferno. Eu quero orar para que essa inconstância saia da sua vida. Você que está ao vivo, você que está me acompanhando, né? Digita aí nos comentários qual é a sua inconstância. O que você quer que Deus te mude. Digita aí nos comentários. Eu quero orar por você junto com você nessa noite, junto com todas as pessoas que estão conectadas nesta live, para que Deus possa te abençoar, Deus possa te fazer um homem constante e bem-sucedido, para que você seja cuidadoso naquilo que Deus te entregou na tua mão, naquilo que Deus te falou. Porque um dia, quando você chegar no céu, quando você passar pelo julgamento, irmão, Deus ele vai requerer da tua mão aquilo que Ele te entregou. Qual é o dom que Deus te deu? Você está sendo constante? Qual é a missão que Deus te deu? Você está sendo constante? Qual é o propósito que Deus falou para ti? Você está sendo constante? Um dia você vai prestar conta, irmão. Por exemplo, Deus te chamou para ser pastor. Aí você chega, desvia, não é pastor, você vira um youtuber de influência. Aí você chega lá no céu, então, Senhor, eu ganhei 100 mil pessoas. Aí Deus vai olhar para sua cara e falar assim, mas eu não mandei você ser youtuber. Eu mandei você pregar, mandei você ser um pastor. Você vai ser cobrado pelaquilo que você foi entregue nas suas mãos. Seja constante, irmão. Vamos orar? Vai digitando aí. Vai digitando qual é a inconstância que você tem na sua vida que você quer que Deus mude você. Vamos orar? Se você puder, feche teus olhos aí onde você estiver. Coloque a mão sobre o teu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento e pessoas que ainda ouvirão esta palavra, Senhor. Vê, Senhor, os comentários delas que elas escreveram. Vê, Senhor, essas pessoas que oram junto comigo na sua casa, na empresa, em qualquer lugar onde elas estiverem, Pai. Vê as inconstâncias delas, Senhor, que eles possam estar no centro da tua vontade, Senhor. Perdoa, Senhor, os momentos que murmuramos, reclamamos, porque não entendemos o teu processo, Senhor. Não entendemos o que o Senhor queria, Pai, e nos afastamos da missão que o Senhor nos deu, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, alcança este homem, alcança essa mulher, alcança esse idoso, essa idosa, esse adolescente, esse jovem, Senhor, esta criança, Pai, que ora comigo neste momento, Senhor, que toda a inconstância sobre a vida dela caia por terra neste momento, Senhor. Dê sabedoria, dê força, dê coragem, Senhor, para eles continuar, Senhor, a lutar por aquilo que o Senhor tem colocado dentro do coração deles, a missão a qual o Senhor tem chamado, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que eles possam começar os projetos que o Senhor deu, Pai, e concluir todos os projetos da vida deles também, Senhor. Que eles não sejam pessoas que começam e param na sua trajetória, Pai, mas que eles possam perseverar, eles possam acreditar naquilo que o Senhor falou, assim como Josué acreditou, Senhor. Josué, ele não via, Senhor, a conquista da terra prometida, mas ele creu de todo o coração que se ele obedecesse ao Senhor, ele seria um homem de sucesso, abençoado e próspero, Senhor, e ele foi um homem de sucesso e próspero, Senhor, e nós queremos também, Senhor, nesta noite, ser homens e mulheres de sucesso e próspero, Senhor, que toda a prosperidade venha sobre este homem, essa mulher que me ouve, Senhor, nesta live, nesta noite, através da sua constância, Senhor, e que eles possam permanecer naquilo que o Senhor falou, mesmo que eles não vejam, mesmo que a situação não mostre, Pai, que é a favor, meu Pai, mesmo que esses gigantes se levantam, ou esses muros se colocam e parecem intransponíveis, ó Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que eles possam acreditar na promessa que o Senhor deu, porque
Tudo é possível àquele que crê, e que a gente tenha uma fé sem duvidar, Senhor, crendo nas tuas promessas, Pai, e que toda falta de fé caia por terra. Que toda falta de força, Pai, caia por terra. Que o Senhor dê força para este homem, para essa mulher que me ouve neste momento. Que o Senhor encha o espírito deles de coragem, Pai, e que eles possam ter a força e a coragem para, mesmo em meio ao medo, Senhor, acreditar na promessa que o Senhor deu, para que eles possam viver um milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Guarda essa palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã. Seja abençoado por eles. Nunca mais desista dos teus sonhos. Nunca mais desista das promessas de Deus. Nunca mais pare de fazer aquilo que Deus te mandou. E se por um acaso você parou, é tempo de voltar. Volte ao início de tudo. Peça para Deus te guiar, te dando força e coragem para que você seja um homem e uma mulher abençoado e bem-sucedido no reino de Deus. Amém? Vou pedir para vocês que me ouvem nessa noite, se você se sente abençoado através desse culto, desta palavra, que vocês me ajudem, irmãos, a compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que eles possam aprender a ter constância, assim como a gente nesta noite. Eu sou o pastor André Iorre e eu te abençoo em nome de Jesus. Seja um homem e uma mulher de Deus constante para ser bem-sucedido. Amém. E uma boa noite. Fique com Deus.